Olá! Chegamos então ao último estágio de desenvolvimento estudado por Jean Piaget, que é o período operatório formal. Esse período, então, ele está voltado aos 11, 12 anos em diante. Suas principais características estão relacionadas ao desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesta fase a criança já é capaz de deduzir conclusões a partir de hipóteses. Ela não necessita mais de um objeto concreto para isso. Então, ela consegue desenvolver hipóteses, ela consegue testar essas hipóteses e concluir, chegar num processo de conclusão sobre um raciocínio voltado a uma determinada situação, problema. Então, vejamos como isso se organiza. Nós vimos que cada estágio, ele, na verdade, trará uma forma de percepção da criança sobre uma dada situação que lhe é apresentada. Então, cada nível vai corresponder à forma como a criança percebe e consegue se posicionar diante desses problemas. Quando falamos em pensamento formal, falamos da capacidade de resolver problemas. Então, nós estamos falando da ampliação da possibilidade e da busca de soluções por caminhos diversos por essa criança. O processo de desenvolvimento estudado por Piaget, ele não se encerra no período operatório formal. Na verdade, ele segue ao longo da vida. Mas o que Piaget, então, estudou em termos de classificação desses estágios é que ele se inicia no sensório motor, lá com o bebê que nós vimos, do bebê até mais ou menos o início lá da adolescência, né? Do período de 12 anos, da puberdade. Então, nesse período é que ele então desenvolveu os seus estudos. Isso não quer dizer que o desenvolvimento não siga a posteriori. Ele segue, mas o que ele pontuou em termos do processo de construção cognitiva vai até mais ou menos essa faixa etária. Então, o desenvolvimento segue-se ao longo da vida e, na perspectiva dele, nós vamos nos tornando especialistas. Por quê? Porque nós vamos aprendendo coisas novas, desenvolvendo novas habilidades e também nos interessando mais por determinados temas, determinadas áreas, e todo o nosso investimento cognitivo, ele vai se voltar para essas áreas que são mais de interesse. Então, em termos de processo cognitivo geral, o estudo vai até o estágio operatório formal, mas o processo de desenvolvimento ele continua até o fim dos nossos dias. Como eu falei para vocês, nesse estágio operatório formal, a criança ela é capaz então de deduzir conclusões a partir de hipóteses, né? Então, o que ela faz? Ela não age ao acaso, ela vai se guiar por uma previsão, por inferências, por uma conjectura do que pode acontecer. Isso nós falamos então que é a formulação de uma hipótese. Não necessariamente é algo que aconteceu, mas é algo que nós conseguimos idealizar e pensar possibilidades para um determinado fenômeno. Essas hipóteses, elas levarão muito mais em conta os dados, mas não tão somente aqueles imediatos, né? Vai levar em conta outros conhecimentos, outras habilidades, outros saberes que
esse sujeito, essa criança, nesse período, já teve acesso, já se apropriou, né? Então, esses dados que a criança faz uso, eles estarão subordinados à coerência desse sistema teórico que a criança vai construindo. E esses sistemas são sistemas teóricos complexos, né? Por quê? Porque eles vão se aproximando do pensamento com características do pensamento científico. Então, ele vai buscando a construção de hipóteses, ele vai testar as hipóteses, ele vai estabelecer relações, ele vai construir juízos, ele vai aferir sentidos. Então, nesse processo, ele vai desenvolvendo o seu pensamento formal, né? Por isso mais próximo da ciência. Ele consegue raciocinar sobre aquilo que não é imediato e visível. Ele consegue, por exemplo, inferir por meio de elementos que talvez não sejam elementos daquele momento presente, ele consegue inferir esses sistemas teóricos complexos, né? Então, ele extrapola os dados imediatos, né? Ele vai além, ele constrói possibilidades que até então não eram possibilidades presentes naquela relação que ele está com aquele dado momento. Então, quais são os elementos principais do período que nós antecedemos, que era o concreto para o formal? Vejam que lá no concreto ele também consegue formular hipóteses, só que essas hipóteses elas estão ligadas diretamente com um objeto concreto, ou seja, ela só consegue formular essas hipóteses se ela atrelar a uma situação concreta. Então essas hipóteses elas acabam se tornando extensões daquilo que está presente naquele momento da interação com essa situação concreta. Essa é a característica do operatório concreto. Porém, nesse último estágio, que é o operatório formal, já há um manejo das situações abstratas, né? Isso significa que essa criança, esse sujeito, consegue desenvolver formas de se pensar, investigar, questionar a realidade e não apenas observá-la. Ele não está ligado diretamente àquela situação concreta, mas ele consegue imaginar, idealizar, raciocinar sem necessariamente aquela situação estar naquele momento presente. Então, ele consegue manejar situações que são situações abstratas. Por exemplo, né, eu falei para vocês que esse é um período lá da puberdade, né, da adolescência, e vejamos que o adolescente ele consegue fazer esse movimento, né, do se aconteceria o quê, né? Então, se fizesse isso, aconteceria aquilo, aconteceria aquela outra situação, aconteceria X, Y, Z. Isso são hipóteses que são elaboradas. Essas hipóteses, elas são pensadas a partir desse sistema teórico complexo que é desenvolvido. Ou seja, eles perseguem uma ideia e procuram uma resposta, né? Então, há esse movimento o tempo todo. Se eu fizesse isso, quais são as possibilidades de acontecimento? E ele vai enumerando por meio dessas hipóteses com base nesse sistema teórico que ele constrói. Isso leva a uma interpretação da experiência, de uma manipulação dessa experiência e de uma criação de condições para análise de um dado fenômeno. Então, ele consegue elaborar diferentes hipóteses por meio da experiência, pode ser uma experiência
teórica tão somente, e ele vai contrastar essas hipóteses, ele vai aferir se essas hipóteses elas efetivamente têm condições de serem validadas ou invalidadas. Então, ele vai além da formulação das hipóteses, né? Ele consegue, é isso que nós estamos chamando de um raciocínio hipotético dedutivo. Ele vai formular as hipóteses, ele vai deduzir possibilidades de respostas, né? De validade ou não dessas hipóteses, e ele vai concluir, ou seja, ele vai construir uma nova ideia, um novo pensamento, né? Então ele tem uma capacidade de extrair consequências das respostas que ele consegue ter acesso, né? Então isso vai nesse pensamento, né, que a gente está chamando aproximado da ciência, ele vai o tempo inteiro desenvolver essa capacidade analítica, não só de observação, mas também de interação com aquilo que ele observa, ou seja, ele extrapola a observação, ele analisa. Por quê? Porque ele está desenvolvendo o raciocínio, né? Esse raciocínio hipotético dedutivo. Então, é nesse momento que, por exemplo, ele consegue desenvolver um pensamento próprio sobre as situações, ele consegue construir a sua visão de mundo, o seu modo de pensar, e nesse momento que culmina, por exemplo, os estudos na escola, que começam a fazer mais sentido para ele, né? O estudo da história, da economia, da política, porque são hipóteses que vão formulando entendimentos sobre o mundo, né? Então é nesse período que ele, podemos dizer assim, desenvolve a sua autonomia no processo do pensamento.